que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olá, você ligado no Premier FC, a partir de agora a sequência da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Daqui a pouquinho vão estar se enfrentando Vasco e Atlético Mineiro por esta quarta rodada do Brasileirão 2013, com a interdição do Engenhão. A casa do Vasco, o Vasco agora sem São Januário, também cedido à FIFA por conta da Copa das Confederações, utilizando o Raulino de Oliveira, depois de 2 jogos fora de casa e de 2 derrotas, volta a ter o mando de campo jogando em Volta Redonda, buscando aí uma reabilitação. Torcedor do Vasco presente aqui também em Volta Redonda para enfrentar o Atlético Mineiro, que tem apenas 1 ponto em 2 jogos, um empate, uma derrota. O Atlético Mineiro que tem uma partida a menos em relação às demais, por conta do adiamento na segunda rodada do confronto frente ao Grêmio, que vai cumprir no próximo final de semana. Numa noite agradável aqui em Volta Redonda, o Vasco buscando a reabilitação. Já se preparando os jogadores do Vasco para deixar ali os vestiários. Aí vem o Vasco. Bem programado no Raulino de Oliveira, a equipe do Vasco. Estreou vencendo a Portuguesa por 1-0 e depois 2 derrotas consecutivas. Para o São Paulo por 5-1, para o Vitória na última rodada por 2-0, buscando a reabilitação. Vem aí o Vasco. Torcedor do Vasco, sem dúvida, em maior número no Raulino de Oliveira. Aí a torcida do Vasco saudando a equipe carioca. E Matheus Ferraz amplia para o Criciúma. Criciúma agora 3-0 sobre o Santos. E bola já rolando para Grêmio e Vitória. Partida também às 9 da noite, mas já com bola rolando. Carlos Alberto, depois de 2 meses, está de volta ao Vasco. As 2 equipes já no gramado. Vamos conferir as escalações de Vasco e Atlético Mineiro, começando pelo Vasco, do técnico Paulo Autuori. No gol, Michel Alves com a número 1. Vamos conferindo a equipe do Vasco. Elcinho tem a número 2 pela direita. A dupla de zaga, Luan e Renato Silva. E Ney pela lateral esquerda. No meio de campo, Sandro Silva, Wendel, Pedro Ken e Alisson. No ataque, a volta de Carlos Alberto. Vai ter ao lado dele Edmilson. Técnico é o Paulo Autuori. Aí o desenho tático da equipe do Vasco para você. Vamos conferir o Atlético Mineiro. O Atlético que não vence há 5 partidas. Essas 5 partidas, 3 empates e 2 derrotas. Vitor é o goleiro com a número 1. A linha de defesa tem Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gilberto Silva e Richarlison. No meio de campo, 3 volantes escala o Cuca. O Pierre, Leandro Donizete, Josué e ainda o Guilherme. No ataque, Luan e Jô. O técnico é o Cuca. Aí o desenho tático, a distribuição tática no gramado da equipe do Atlético Mineiro. A arbitragem é de São Paulo. O árbitro Rafael Klaus, 33 anos. Vai ter como assistentes o Rogério Pablos Zanardo e o Vicente Romano Neto. E os árbitros adicionais, o Felipe Duarte Varejão e o Elvis Siqueira de Almeida, os assistentes adicionais que são do Espírito Santo. E a gente está chegando aqui para conversar com ele, que o Paulo Autuori tem hoje um retorno importante, Carlos Alberto. O que isso muda no esquema? Ele vai jogar no ataque, Autuori? Ele vai jogar na posição dele. Muita gente vindo cumprimentar ele, agora o goleiro Vitor chegando aqui para falar com o Autuori. Tá bem concorrido. Hein? Não, o Carlos volta na posição dele, cara. Senão não dava, cara. É isso.
Beleza, prazer meu. Tudo bem? Família? Bem, Tranquilo? graças a Deus. Parabéns. Parabéns também. Boa sorte lá. Bota na posição dele, por trás do centroavante ali. A gente tem uma estratégia clara de jogo. Vamos enfrentar um grande adversário, um grande rival, grandes jogadores, um coletivo forte, cara, e jogo difícil. Certo, obrigado, Autória. É com você, Júlio. Vamos para o início do jogo em Volta Redonda. Aí apita Rafael Claus. Começa Vasco e Atlético. Quarta rodada do Brasileirão 2013. Jô já parado ali reclamando de uma falta. O Jô. Sai tocando o Vasco pelo lado esquerdo. Tentativa do lançamento, desvio, lateral. Diminui! Sai! Renato Silva. Tem o Ney aberto pelo lado esquerdo. Aí no Renato Silva. Hoje o Richarlison com o braço esquerdo acaba puxando o Elcinho. Parando a jogada. O Wendel vai chegando lá para fazer a cobrança. Vai fazer o levantamento na área. Pedro tem na área. O Wendel para fazer o levantamento. Renato Silva para tentar o cabeceio. Aí o Wendel joga essa bola para o meio. Carlos Alberto, Vitor! A bola ia escapando. Fez a defesa praticamente em cima da linha. Olha o Carlos Alberto, apareceu livre. A bola quicou. Vitor na recuperação. O primeiro grande momento no jogo. O próprio Marcos Rocha para fazer a cobrança. Está pedindo para alguém encostar. O Gilberto Silva mais atrás, quem apareceu. Aí o Leonardo Silva. Veja como está recuado o Vasco. Richarlison. Passe por baixo. Josué de primeira. Marcos Rocha joga essa bola para o meio. Não corta. Michel Alves. Ia sendo enganado pelo efeito da bola dentro da área o goleiro do Vasco. A gente está vendo o lance anterior. O lençol do lateral do Atlético, levando vantagem sobre o Ney. Aí a cobrança da falta. Carlos Alberto limpou na perna esquerda. A bola vai para fora. Passou perto na finalização no chute cruzado. Chama o torcedor, o Carlos Alberto. Dominou, já tirando do Gilberto Silva. Essa tirou com os olhos o Vitor. Sandro Silva. Júlio. Pois não, Bornós. Carlos Alberto, que não jogava uma partida desde o dia 3 de abril, na derrota do Vasco, de 3-0 para o Botafogo. Lembrando que esse jogador, que volta hoje ao time titular, tem contrato com o Vasco só até o começo de agosto agora. E ainda não há definição sobre renovação ou não. Um passe complicado para o Gilberto Silva. E aí a roubada do Alisson. Coloca a velocidade o Alisson. Tá sozinho. Vai chegando o Carlos Alberto. Cortou mais uma vez. Prendeu demais. A opção era o lado direito. Estava chegando Elcinho. Chegando também o Carlos Alberto. Aí o contra-ataque do Atlético. Luan leva a jogada pelo meio. Ainda o Luan busca espaço para bater na perna direita. Michel Alves. O Bonito espalmando para colocar para escanteio. Toda a jogada do Luan. Foi levando para o meio, buscando espaço, abrindo o ângulo para bater. A curva da bola, a defesa do Michel Alves. Aí o Wendel brigando pela sobra, consegue fazer o passe para o Alisson. Aí para colocar velocidade, o Ney vai aparecendo pelo lado esquerdo. Tem o Edmilson pelo meio. O lançamento para o Ney. Ele tem que parar toda a jogada para trabalhar na perna direita. Carlos Alberto devolve de primeira. Aí a proteção, saiu o Vitor. Na tabela com o Alisson do Carlos Alberto. Aí toda a jogada mais uma vez. E a saída do Vitor. A saída perigosa no risco. E aí ele está recuperando um lance no cruzamento. Logo no início a bola bateu. Michel Alves quase que... A
A bola se atrapalhou toda ali. Teve um desvio do Elcinho. Ia saindo mais para a direita, a bola voltou. Deu tempo para a recuperação do Michel Alves. Mas o Michel Alves já tem essa experiência de ter falhado a si mesmo no jogo quando ele jogava pelo Criciúma. Ele tentou pegar a bola já pensando em o que fazer e a bola entrou. Vamos conferir o banco do Vasco. O banco do Vasco. Diogo Silva, João Mar, Abuda, Felipe Bastos, Daxon, Tenório e Tiaguinho. Os jogadores à disposição do técnico Paulo Autuori. E a bolinha pintou na tela. Chiquinho para a Ponte Preta. Ponte Preta 1, Atlético Paranaense 0. Olha o cruzamento para o meio. Jô tentou o domínio, tirou o Wendel. Ficou sentindo o jogador do Vasco. Aí o chute de fora. A bola sai à direita do Michel Alves. Vamos conferir o banco do Atlético Mineiro. As opções que tem aí o técnico Cuca. Para o banco, Giovani, Júnior César, Rafael Marques, Alexandro, Leleu, Michel e Rosnei. O próprio Sandro Silva é quem vai para a cobrança. Carlos Alberto está orientando o lançamento aí, o Sandro Silva. Tentou o Wendel na jogada ensaiada. Olha o Carlos Alberto, se livrou, busca espaço para bater. 2 em cima dele. A abertura ainda para o Edmilson. Tentou o cruzamento por baixo. A bola cruza a área. Passou nas costas do Pedro Quem. Júlio, Pois não, Bornós. sobre o gramado, agora há pouco o Paulo Autuori estava reclamando aqui, estava dizendo estamos deixando o jogo rolar muito perigoso e o gramado está muito ruim. E ontem também, durante o treinamento do Atlético Mineiro aqui no estádio de Volta Redonda, os jogadores também reclamaram, muitos buracos tapados com areia. Recuperação do Atlético, agora a posição legal do Jô. Fez o passe para o meio, Leandro Donizete na perna esquerda, Michel Alves. Passou um pouquinho da bola para a finalização, Leandro Donizete, mas apareceu com perigo. E aí o Vasco para dar a resposta. Bola não chega no Edmilson, recuperação do Richarlison. Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto organiza a arrancada, abertura pelo lado esquerdo, Alisson. Pedro Quem vai chegando pelo meio, passe da bola, passou da bola. Na verdade não chegou na bola, O Edmilson, passe muito forte. E a gente está revendo o ataque anterior do Atlético. O jogo fez o passe para o meio. Leandro Donizete perdeu um pouquinho a passada para a finalização, Edinho. Perdeu um pouquinho a passada, inclusive para o próprio terreno. Terreno muito ruim. A bola parou. Colocou 2 jogadores na barreira, Michel Alves. Guilherme. Gilberto Silva e Leonardo Silva também foram para a área para tentar o cabeceio. Aí o Guilherme bateu rasante. Sobra do Luan. Arriscou muito mal. Sem perigo algum, a bola direto para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Marcos Rocha para fazer a cobrança. Perto à direita, fez o levantamento. Olha o toque de cabeça, Michel Alves. Ainda sobra com o Richarlison. O cruzamento vem por baixo. Já subiu a bandeira. A arbitragem já está pegando a posição de impedimento do ataque do Atlético. Aí o Jô subiu de cabeça. Bela defesa com o braço esquerdo, Michel Alves. Veja mais uma vez o toque de cabeça. E depois o Richarlison não conseguiu fazer o domínio. E veja aí no momento do cruzamento, o Richarlison está voltando. O impedimento anotado pelo Rogério Pablo Zanardo. Estamos chegando ao final do primeiro tempo, Edinho. Michel Alves fez agora uma grande defesa, porque o jogo cabeceou no contrapé dele. Teve que voltar e a velocidade de reação muito interessante. Agora um jogo muito confuso no meio de campo. É claro também, o Atlético Mineiro com 3 cabeças de área prejudica, quer dizer, a parte da criação fica muito prejudicada. Claro que o terreno também muito ruim, dificulta o toque de bola. Agora as duas equipes erraram muitos passes, principalmente os passes finais. E aí tiveram chance de sair em velocidade, em transição rápida, mas em nenhum momento conseguiram realmente efetivar essa transição, porque sempre na hora do último passe perdiam. Eu acho que o jogo está igual, tanto o Vasco como o Atlético. Elcinho acabou sendo desarmado.
Sandro Silva pega a sobra. Pedro Quem não domina. E aí, sem acréscimo algum, aos 45 minutos, Rafael Claus apita o final do primeiro tempo. E aí a situação do gramado, de pertinho você conferindo, reclamou bastante ontem o Cuca e também os jogadores do Atlético no treinamento, que vem prejudicando um pouquinho a partida. Vai deixando aí o primeiro tempo o Carlos Alberto, depois de 2 meses, voltando à equipe, voltando a atuar. Voltando a atuar, o Carlos Alberto já voltando aí com a abraçadeira de campeão. Aí uma campanha dos torcedores do Vasco que estão fazendo aí em prol do Vasco, dívida zero. Eles estão abrindo aí, fazendo uma conta para auxiliar o Vasco nesse momento difícil financeiro que vive o Vasco, salários atrasados, contas atrasadas, a campanha do torcedor. E aí, registrando com uma faixa aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eles não por nós. Agora sim, Carlos Alberto falando do primeiro tempo. Talvez assim, chance, claro, nós tivemos as melhores, né? E até a questão física, assim, eu fiquei até um pouco surpreso, né? Porque não pesou tanto, mas em alguma jogada ou outra ficava nítida a falta de ritmo. Mas acho que a gente continuar dessa forma, ver o que o Paulo tem para nos passar agora e ouvir atentamente, para voltar para o segundo tempo e caprichar ali naquele último passe ali na terceira parte do campo onde ele pede. Para você ficar 100% fisicamente, você acha que... Feliz de estar voltando a jogar, né? Graças a Deus tudo foi esclarecido. Isso aqui é minha vida, eu amo estar dentro de campo, então cada vez que eu entro para jogar pelo Vasco é mais um pedacinho da realização do meu sonho. Para ficar 100%, Carlos Alberto, quanto tempo você acha que precisa fisicamente? Ah, cara, isso aí é uma coisa que não dá para você precisar, né? Mas quando o ser humano está motivado, ele consegue surpreender até o mundo. Então, hoje com certeza minha cabeça está muito melhor que minha parte física e eu estou muito confiante no jogo e eu acho que, independente do adversário que estiver do lado, a gente tem sempre que jogar pela nossa honra. Tá certo, obrigado com você, Júlio. Carlos Alberto, a melhor chance do Vasco, sem dúvida, neste primeiro tempo esteve nos pés ou no pé esquerdo do Carlos Alberto. Rodrigo Albornoz. Ouvindo o Alexandre, que vai entrar no time do Atlético agora. 2 homens de área, vamos ver se a gente consegue agredir um pouquinho mais. Alexandre, a torcida do Vasco, né? Feliz, eu acho que eu tive bons momentos aqui. Até há pouco tempo aí eu estava aqui. Tenho muitos amigos, conquistei uma torcida também. É sempre bom ver o Vasco. No lugar de quem você entra, o que o Cuca pediu? Pra gente atacar um pouquinho mais, né? Agredir um pouquinho mais. O Guilherme é um jogador de meio campo, mesmo jogando na frente um pouquinho de meio, então vamos ter um pouquinho mais de presença de área agora, atacar um pouquinho mais o Vasco. Lugar de quem? Do Guilherme. Tá certo, obrigado. Júlio? Portanto, aí Alexandre vai enfrentar o seu time. O Atlético já está de volta, o Vasco ainda não. Alexandre no lugar do Guilherme. Alteração do Cuca. Aí apita Rafael Claus. Começa o segundo tempo em Volta Redonda. Recuperação do Josué. Carlos Alberto pegando a sobra. Leandro Donizete. Josué. É a opção de saída. Se não chega na direita, buscava o Alexandro. Dá para imaginar, Edinho, como fica esse Atlético agora sem o Guilherme, com o Alexandro no lugar? 3 jogadores de ataque, 3 cabeças de área, 3 volantes, né? Certamente não vai ter essa ligação. O Guilherme era o único jogador que estava tentando alguma coisa. Claro que foi prejudicado no primeiro tempo porque não tinha ninguém perto dele para ajudar, para trocar passes com ele. Colocando o Alexandre, tirando o Guilherme, vai ficar um buraco ali no meio. 3 volantes e 3 atacantes na área. Vai precisar jogar muito essa ligação direta com o jogo para tentar cabecear, como é o estilo de jogo da equipe do Atlético Mineiro. Joga a bola no jogo e cabeceia e tenta raspar para o Luan. E agora o Alexandre de pegar esse rebote da segunda. Esta vitória parcial.
Aí o Marcos Rocha para fazer a cobrança da falta. Perna direita, faz o levantamento, buscando a área, o desvio de cabeça. Sandro Silva tirou. Richarlison. Tenta o drible 2 vezes. Coloca a frente, Sandro Silva chega na cobertura. Saiu errado, deu de presente para o Richarlison. Olha o Josué, de frente para o jogo. Alexandro buscou espaço para bater, pegou mal. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Edinho, passamos dos 13 minutos. O jogo está igual do primeiro tempo, não mudou em nada. Agora a equipe do Atlético Mineiro piorou na situação porque são 3 volantes que não saem dali e com 3 atacantes, Alexandre e Jô, que não conseguem dialogar. Um é de velocidade e os 2 querendo bola na área. Certamente não vai ter essa ligação de meio de campo para frente. Então é importante agora para o Vasco trazer o Pedro Quem para o meio e o Alisson também, porque está muito aberto. E o caso aberto precisa de um jogador perto dele. Olha o Pedro Quem, bateu de primeira, soltou, recuperou-se na defesa. O Vitor, mas já subiu a bandeira de impedimento no momento da finalização. Entendendo que uma posição irregular do Edmilson mais à frente. Mas conseguiu uma finalização. Anima o torcedor do Vasco em volta redonda. E a jogada mais uma vez. Está mais à frente o Edmilson, indo que ele vai para participar do rebote. É que subiu a bandeira. Mais uma defesa difícil para o goleiro Vitor. Elcinho. Pressionado na marcação do Luan. Vai com tranquilidade com Sandro Silva. 2 em cima dele na marcação. A roubada de bola do Alexandro. Jô na área. Alexandro prendeu. Quem aparece para jogar é o Pierre. Tenta chegar o Atlético. Pierre olhou para a área. Fez o cruzamento. A bola vai sobrar com o Luan. Ainda o Atlético dentro da área. Levantamento buscando o Alexandro. Michel Alves. Espetacular a defesa do goleiro do Vasco. Veja o cruzamento, Alexandro. Até um choque de cabeça com cabeça ali com o Renato Silva. A bola desviou, bateu também no zagueiro do Vasco, mas estava atento mais uma vez o Michel Alves. Leonardo Silva com a proteção do João. Marcos Rocha na cobrança do escanteio. A bola meia altura. O Ney quem tirou. Pedro Quem pega a sobra. Vai mexer o Vasco. Rodrigo Albornoz. É o técnico Paulo Autuori fazendo 2 alterações. Entra Tenório com a camisa número 11 e Daxon com a 87, nos lugares de Carlos Alberto com a 10 e Edmilson com a 19. Aí o Tenório no lugar do Edmilson. A primeira alteração do Paulo Autuori. Tenório já no gramado. Renato Silva passa a ser o capitão com a saída do Carlos Alberto. A entrada do Daxon. Obviamente que não suportaria os 90 minutos. 2 meses sem atuar. Aí vai saindo o Carlos Alberto. Dia 3 de abril não jogava. E aí o Daxon com a 87. Já no jogo. Lançamento para o Pedro Quem, levou vantagem pelo lado direito, já olhou para o meio da área, fez o corte o Pedro Quem, na perna esquerda, levantou na segunda trave, olha o toque de cabeça, Vitor! Pedro Quem, acabou cochilando, voltou, o Luan na recuperação. Aí o Luan. Daxon. Joga essa bola para o meio, Tenório domina no meio de 3. Foi para o chão, reclamou de uma falta. Tá valendo e aí a saída em velocidade do Atlético. É escanteio, está revendo o corte do Pedro Quem, o levantamento. O toque de cabeça do Daxon, que defesa difícil do Vitor, que a bola quicou à frente dele. Ainda estava meio que encoberto pelo Leandro Donizete. Uma boa oportunidade criada pelo Vasco. Sandro Silva vai para a área, volta para ajudar na marcação, Marcos Rocha. É quem vai para a cobrança do escanteio, a bola vem por baixo, Alexandro tenta o domínio, protege. Aí do Alexandro. Luan.
inverte a jogada. Gilberto Silva. Perna direita, o cruzamento para o meio. Buscando o Leonardo Silva, está reclamando que foi tocado por trás. O Leonardo Silva no momento que subiu para fazer o cabeceio. Pedro quem? Elcinho. Levantamento. Leonardo Silva tirou a sobra novamente do Vasco. O Wendel. O Ney vai aparecendo para jogar com ele pelo lado esquerdo. Tem o Alisson, condição legal. O Wendel, boa devolução, olha o toque! Para levantar o torcedor em volta redonda na tabela com o Wendel pelo lado esquerdo. A devolução do Wendel e a marcação deu espaço, chegou tocando de primeira no contrapé do Vitor. Bateu colocado, bateu consciente, não deu pro Vitor, o Vasco sai na frente, saiu para vibrar, para comemorar. Foi perto do torcedor, bateu no peito, beijou o escudo, mostrou o número, é 27 nas costas, é Alisson. E depois recebeu o cartão amarelo. Sai na frente o Vasco, Edinho. Fez como tem que ser feito. Agora foi pedido do Paulo Autuori. Ele está pedindo sempre para que o Vasco da Gama jogue nesse terço final, use a velocidade. Articulou bem, principalmente pelas bordas do campo. Agora o Alisson tocou, se coordenou, tocou no canto de esquerdo do goleiro Vitor e o contrapé sem chance de defesa, 1-0 Vasco da Gama. É o primeiro gol do Alisson com a camisa do Vasco da Gama, esse jogador que foi o primeiro reforço do Brasileirão anunciado pelo Vasco. Ele veio do Cruzeiro, envolvido numa negociação com o zagueiro Dedé. O Wendel chegou na bola. Aí o Tenório vai para cima da marcação do Gilberto Silva. Quem aparece é o Daxon, tá de frente, bateu! Tocou nessa bola ainda o Vitor. Não bateu forte o Daxon, mas o gramado tá complicado. Hoje aí a origem da jogada com o Wendel na marcação. O passe do Tenório para o meio e a finalização do Daxon buscando o canto direito do Vitor. Um tapinha, colocou para escanteio. É o Daxon que bate muito bem na bola, mas não era a melhor opção. Ele demorou demais, perdeu tempo, porque tinham dois jogadores do Vasco da Gama entrando pela esquerda. Essa seria a melhor opção. Não tem pressa o Vasco, Gilberto Silva, sempre ele na marcação do Renato Silva. Aí o Wendel fez o levantamento. A bola cruza, tentou de esquerda o Daxon. Em cima do Leleu. Vai saindo aí o Pedro Quem. Vamos aproveitar para ver o gol por outro ângulo. Na jogada aí o passe do Wendel. E aí o toque de primeira do Alisson. Camarote do Vasco. O Ricardo Gomes está ali mais atrás, aparecendo agora em pé. O Ricardo Gomes acompanhando de perto aqui em Volta Redonda. Até aqui essa vitória parcial do Vasco. Saiu Michel Alves. É só lateral. Verdade, marcou a falta o Rafael Klaus. Tem pressa o Richarlison. Lançamento buscando o Jô. Ainda o Jô brigando pela sobra. Com o Alexandro de perna direita, bateu para fora. Não era a melhor opção para bater, Alexandro. Mas arriscou na perna direita, a bola saiu direto pela linha de fundo. E o gol acabou dando mais tranquilidade à equipe do Vasco, Edinho. Não, tranquilidade com certeza, porque não vinha jogando bem. E está meio tumultuado o jogo, não consegue ter. Olha a chance, Daxon. Busca o domínio. Gilberto Silva diminui o espaço. Por baixo, mais uma vez cortou. Sobra do Elcinho. Abuda. Daxon na movimentação, pode até bater na perna direita. Lançamento do Gilberto Silva. Movimentação do Jô. Aí o Jô consegue fazer o cruzamento, a bola para o meio. Olha o Alexandro, tenta dominar, busca espaço na perna esquerda para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fim
Fiat. Vem com quem mais entende de rua. Mais uma vez a oportunidade que teve o Alexandro. Com certeza o torcedor do Vasco está gorando o Alexandro, mas as melhores oportunidades no segundo tempo do Atlético acontecendo aí, surgindo nos pés do Alexandro. Leandro Donizete. O torcedor do Vasco, em maioria, em Volta Redonda, vaiando, querendo o final da partida. Gilberto Silva faz o lançamento, buscando o Jô. Aí o Jô arrumou para o Luan, tem a chance, limpou o Luan, bateu, Michel Alves! Trabalhou bem a jogada dentro da área, o Atlético teve a chance do empate, Michel Alves apareceu mais uma vez. Limpou o Luan, clareou, soltou a perna direita, Michel Alves. Mais uma defesa importante. E que arrumada do Jô, hein? Que arrumada do Jô. Vai para a cobrança de escanteio. O Atlético. Aí o levantamento para a área. Tenório quem tirou de cabeça. Richarlison. Rafael Claus está acrescentando mais um minuto. Passe errado do Luan. E aí tem o contra-ataque. O lançamento pro Abuda. Carregou dentro da área. Bateu! Gol do Vasco! A comemoração no camarote, a vibração. E aí a saída mais uma vez em velocidade. Pareceu adiantado, hein? Pareceu adiantado. O Abuda, ele carregou e bateu cruzado para matar o jogo em Volta Redonda. O Elcinho atrasou, demorou demais a dar o passe para o Abuda e realmente o Abuda estava um pouquinho à frente. Saiu em contra-ataque, em velocidade sozinho, chutou na diagonal, rasteiro, que é sempre difícil para o goleiro, fazendo o segundo gol, dando agora muita pressão em cima da equipe do Atlético Mineiro. E aí apita Rafael Claus. Termina em Volta Redonda. Para a alegria do torcedor do Vasco. E também o alívio dos jogadores. Depois de 2 derrotas consecutivas, se reencontra com a vitória. O Vasco, 6 jogos sem vitória para o Atlético, o time do Jô. A preocupação e a expressão do técnico Cuca. Mesmo nas semifinais da Libertadores, considerado o melhor time do Brasil na temporada, mas vem aí com esta sequência de 6 jogos sem vitória. Vitória do Vasco, 2-0 sobre a equipe do Atlético. E por falar em Atlético, no finalzinho, o Atlético Paranaense com o Marcão venceu a Ponte Preta, final Ponte 3, Atlético Paranaense 4. Os jogos do Atlético sempre com muita emoção, né? Saiu perdendo para o Cruzeiro, chegou um empate, o Flamengo também. Aí a comemoração dos jogadores do Vasco. Vamos rever os gols. O primeiro no passe do Wendel, para a finalização do Alisson. A comemoração foi no alambrado, vibrou. Recebeu até o cartão amarelo, mas valeu toda a explosão. A comemoração foi o primeiro gol. Beijou a aliança. Está aos 25 minutos do segundo tempo. Todo o time comemorando com o Alisson e depois na arrancada do Elzinho, o passe para o Abuda. Estava toda aberta a defesa do Atlético. Ele bateu cruzado, sem chances para o goleiro Vitor. A vitória do Vasco. A segunda no campeonato. Vai colocando o Vasco neste momento na 7ª colocação. Júlio, Alisson saindo por aqui, demorou um pouquinho. Alisson, para um cara que acabou de chegar, poder fazer um gol num momento turbulento como esse, qual é a sensação? A sensação muito feliz. Eu tenho que agradecer minha esposa, minha família, meu sogro, minha sogra, meu empresário, minha família inteira que sempre me apoiou desde o início. Estava no Cruzeiro, infelizmente, estava indo para os jogos, estava tendo oportunidade, mas agradecer ao Cruzeiro por tudo que eles fizeram por mim. E o Vasco vem acreditando em mim, agradeço ao Paulo Torre, agradeço ao grupo inteiro, ao Ney, que antes de eu chegar no Vasco me apoiou muito.
a todos que me deram força. Fico feliz, acho que a gente está desacreditado. Mas o grupo vem mostrando a cada dia que a gente pode dar mais. O Carlos Alberto voltou, mesmo sem estar na forma física correta, ele nos ajudou bastante, não só ele como o grupo inteiro. O grupo inteiro está de parabéns. É isso que a gente tem que fazer a cada dia mostrando para todo mundo que a gente tem muito potencial para conseguir dar a volta por cima de tudo. Tá certo, obrigado.